Bom dia, amados irmãos. Hoje é sexta-feira. Vou compartilhar com vocês a terceira semana do alimento diário, a sexta-feira, que fala assim: as 3 sessões da resposta do Senhor aos discípulos. O versículo-chave é: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nesta passagem do alimento diário de hoje, fala do trecho de Mateus 24 e 25, onde o Senhor Jesus explica aos seus discípulos fatos relacionados ao final dos tempos. E todos nós sabemos, né, irmãos, que nós estamos de fato no início das dores de parto, porque as coisas estão se intensificando de tal maneira que nós ficamos, assim, às vezes abismados de como as coisas estão acontecendo. Mas o Senhor Jesus, naquela época, já nos alertou referente a tudo isso que iria estar acontecendo. Mas graças ao Senhor pelo conhecimento da palavra que nós temos hoje. A palavra é a que nos dá direção, é que nos dá conforto e também nos estimula a prosseguir. Então, aqui nessa passagem de Mateus 24 e 25, o Senhor Jesus alerta os seus discípulos quanto a fatos relacionados aos judeus, aos cristãos e também aos gentios. Na passagem aqui do capítulo 24, quando o Senhor Jesus fala assim, que ele vos respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, que enganarão a muitos, e certamente ouvirei falar de guerras e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aqui fala que muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, porque os judeus, eles não reconheceram Jesus como o Cristo, o Messias, eles ainda aguardam a vinda do Messias. Então é um alerta aqui para os judeus. Quando aqui no Mateus 24, da parábola da figueira, o Senhor está falando para a igreja, né? Está falando, olha, quando surgir os ramos, né, é porque está próximo o verão. O verão aqui é no sentido figurado, no sentido de que quando está é no sentido espiritual, que já seria o final dos tempos. Então, aqui é no sentido figurado, porque quando ele fala em Mateus 24 que a vossa fuga não se dê no inverno, é no sentido literal, no inverno mesmo, no sentido de fuga, na grande perseguição, onde nós todos, onde as pessoas vão estar sendo perseguidos, os cristãos e principalmente os judeus. A vossa fuga que fala dos judeus, né? Mas aqui na parábola da figueira, o Senhor está falando, era próximo o verão no sentido espiritual. Que nós sabemos que Israel foi instituído como país mesmo, como Estado, em 1948. Isso já deu início de que a figueira começou a florescer, né? Então nós estamos já no final dos tempos. E no Mateus 25 continua explicando uma explicação para os gentios, que são os povos, né? O grande julgamento, quando fala do cabritos e das ovelhas, aqui está se referindo ao julgamento, né, daqueles que vão ajudar na grande tribulação, aqueles que passarem pela perseguição. Então o Senhor Jesus já estava se referindo aos tempos que nós estamos presenciando hoje. Mas o mais importante de tudo é o que fala que o ponto determinante de tudo isso, irmãos, é a pregação do Evangelho do Reino, né? Onde fala aqui, na página 50, fala assim: todavia, o maior sinal da vinda do Senhor é a pregação do Evangelho do Reino. E não só a pregação, mas nós temos um viver prático daquilo que nós pregamos. Que a nossa vida possa ser um testemunho vivo, né, do que é o viver do reino do Senhor aqui na terra, né? E nós devemos resgatar as pessoas ali do Lago de Fogo e ter a expressão de Cristo aqui na terra. Então esse é o principal ponto no dia de hoje, irmãos, que nós precisamos viver intensamente a vida da igreja, o viver do reino e pregar o que nós vivemos. Esse é a pregação do Evangelho do Reino. Nós possamos ser fiéis nesse quesito, irmãos. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Mesmo em perseguição, mesmo em tribulação que todos nós vamos estar passando também até a volta do Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Senhor Jesus, que nós possamos ser fiéis no nosso viver, na pregação do Evangelho e nos reunindo juntamente com os irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Amém.